E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Talkenomics. Hoje teremos um episódio especial, mas antes de começar a falar sobre o assunto, lembrá-los que esse quadro acontecia até a semana passada, todas as terças-feiras às 10 da manhã, e a partir dessa semana começa a acontecer terça-feira sim, terça-feira não, no horário das 7 da manhã. E hoje eu resolvi fazer um episódio especial a respeito desse tema, porque apesar de a gente já ter feito aí quase 30 programas, ou seja, já quase mais de 30 semanas falando sobre esse tema aqui com vocês, eu percebo que muita gente ainda não entendeu o potencial disruptivo que RWA terá a partir de ferramentas categorizadas como BlockFi. Não estou falando aqui da empresa BlockFi, que quebrou lá 2 anos atrás e que agora está saindo da situação de falência. Estou falando de uma categoria intermediária entre DeFi e TradeFi. Eu li há uns 2 anos atrás, se não estou enganado, no começo de 2021, um artigo escrito por esse cara aqui, o Tyler D, onde ele explicava a diferença entre TradeFi, BlockFi, DeFi e por que ele acreditava que BlockFi seria o campeão no médio curto prazo, no curto médio prazo. Eu achava que essa tese estava equivocada quando Celsius, a empresa daí BlockFi e Nexo começaram a ter problemas, mas hoje eu percebo que essa tese estava correta, a gente só estava identificando de maneira equivocada quem eram aqueles players que corretamente se colocariam na posição de BlockFi. E eu vou explicar isso um pouco para vocês hoje. É super importante fazer isso porque no domingo agora, a gente faz o Domingo Cripto lá no canal do Caio, né? E esse domingo tava eu, o Caio, o Casta, a Cindy, o Orlando e o Augusto. E num determinado momento, eu não lembro exatamente por que motivo, a gente acabou caindo nesse assunto. E aí a audiência do Caio é muito DeFi maximalista, e os caras começaram a me bater, né? E como a gente já estava discutindo há muito tempo sobre o assunto, eu falei, pô, esse quadro aqui não é meu, esse programa não é meu, não vou ficar batendo na tecla, querendo defender o meu ponto de vista aqui. Vou deixar para explicar o meu ponto de vista com mais tempo no meu canal. Então, o objetivo de hoje é mostrar o que efetivamente está acontecendo, explicar para vocês todo o meu racional para chegar à conclusão que eu cheguei, que é protocolos de RWA que atendem a essa narrativa BlockFi, que é algo entre DeFi e TradeFi, vão pagar melhor do que protocolos DeFi, do que protocolos de empréstimo DeFi, como a própria Aave. E não é que vão pagar, já estão pagando. Isso não é futurologia, isso já está acontecendo, mas mesmo em bull market, eu acredito que isso vai se manter, e eu vou explicar para vocês o porquê. Até o Cassa, durante a live, até comentei com ele depois, ele fala assim, mas 2008 a crise do subprime foi isso. Não foi isso. Aqui a gente está falando de soluções que utilizam blockchain como infraestrutura, então tu tem muito mais transparência a respeito dos produtos aos quais tu estás te expondo. E na minha opinião, essas ferramentas, elas podem parecer menos interessantes agora que a gente parece estar entrando num novo ciclo de alta, mas elas terão um papel fundamental em ciclos de baixa e servem em momentos como esse que a gente está começando agora para a gente diversificar portfólio. Então, putz, eu quero um APR de 20%, 25% ao ano enquanto o mercado cripto está porrando. Talvez eu não queira, mas talvez eu possa pegar o lucro que eu estou fazendo. Digamos que eu cheguei num determinado momento, já tive um excelente resultado e eu quero pegar esse resultado e começar a fazer caixa novamente, esperando um ciclo de baixa. Eu posso pegar esse caixa e colocar em ferramentas como essa. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu já vou olhar o chat, mas antes eu quero passar todo esse racional com vocês, que é importantíssimo. A galera no Brasil ainda não entendeu do que isso aqui se trata. Eu não vou generalizar, tá? Tem algumas pessoas que estão tratando especificamente desse tema. Posso citar algumas pessoas, por exemplo, o Bernardo Quintão, que já esteve aqui com a gente em Talkenomics, o Magaldi, quem mais? O Gustavo Cunha, que faz as lives de quarta-feira comigo, que é uma galera que tá mais no meio do caminho entre DeFi e TradeFi. Esses caras são os caras que eu percebo que já entenderam mais ou menos as oportunidades que existem por aqui. E apesar de já ter feito quase 30 programas a respeito desse tema aqui, trazido originadores que estão criando pools dos mais tipos de dívidas lá na MFI, parece que não foi o suficiente ainda
para as pessoas entenderem o potencial disso. É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, tá? Mas para dar um passo atrás, para vocês entenderem a construção do meu raciocínio, eu quero começar explicando para vocês a tese desse cara aqui que eu já mostrei antes, o Tyler Dee. No começo de 2021, ele postou esse artigo aqui, ó. Deixa eu compartilhar esse artigo com vocês, para vocês poderem ler depois. Vou até jogar aqui no chat. É um artigo que ele fala sobre o futuro bancário de cripto, né? O futuro do crypto banking. E aí ele fala sobre a TradeFi versus BlockFi versus DeFi. E aí eu vou resumir para vocês essa história um pouco para vocês entenderem do que isso aqui se trata. O artigo do Tyler fala, em linhas gerais, o seguinte. Deixa eu tirar aqui, depois vocês podem ler com tranquilidade. Ele fala que o setor financeiro no futuro, o setor financeiro do futuro, mas já é presente, ele estaria dividido em 3 tipos de negócios. Ele fala em TradeFi, que são empresas financeiras tradicionais, fintechs tradicionais, se é que dá para a gente chamar fintech, mas fintechs tradicionais, os bancões, os bancos digitais e tudo isso. No outro extremo, temos DeFi, que todos nós aqui conhecemos e que eu gosto muito, né? Na live lá eu vi o pessoal falando que eu não gostava de DeFi. Eu não conheço outra pessoa que em língua portuguesa tenha falado de DeFi antes no Brasil. Eu gosto muito de DeFi, vejo muito valor em DeFi, entendo o valor de tu ter um ambiente permissionado, onde tu pode entrar sem pedir autorização para ninguém e colocar os teus fundos para rentabilizar. Eu entendo isso, mas ele fala sobre TradeFi, que a gente conhece como os bancões, fintechs, DeFi, que a gente conhece já há bastante tempo, mas ele fala também de uma categoria intermediária chamada BlockFi. E o que ele defende nesse texto aqui é que essa categoria intermediária chamada BlockFi seria a campeã do curto médio prazo. E aí eu vou explicar para vocês o motivo. Em TradeFi, temos historicamente produtos ofertados aos investidores de varejo, produtos muito ruins ofertados aos investidores de varejo como eu e vocês. Do outro lado, nós temos DeFi, que é um ambiente completamente permissionless e que te dá muito mais transparência e que te dá muito mais liberdade para investir aonde tu quiser. Acontece que à medida em que DeFi evolui, à medida em que DeFi se torna mais confiável, mais transparente, à medida que temos protocolos, aqui eu estou falando especificamente de protocolos de Loan, tá? De empréstimo, esqueçam Uniswap, esqueçam derivativos, eu estou falando aqui de protocolos de empréstimo como a Aave. O que ele defende é o seguinte: em algum momento, esses protocolos se tornam tão bons de serem utilizados, a experiência do usuário melhora, o protocolo está testado há mais tempo, que os interesses oferecidos por esses protocolos passam a não ser mais tão diferentes dos incentivos, dos interesses oferecidos por TradeFi. E aí ele fala que TradeFi tem um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, TradeFi tem um ambiente que, do ponto de vista de experiência do usuário, é muito mais amigável. Enquanto o DeFi ainda é uma categoria dentro das primitivas, dentro das finanças descentralizadas, né? Loans, né? Que é um dos primitivos financeiros mais importantes. Ainda é algo que envolve muito risco, porque a gente está falando aí de contratos que garantem a segurança das transações. E, aliás, a Aave, todo mundo sabe, está aí com problemas, tentando resolver ainda com alguns contratos e alguns assets temporariamente pausados. E a experiência do usuário não é a melhor experiência possível. Então, dito isso, o que esse cara defende? Ele defende que no meio do caminho existem caras que vão utilizar a blockchain como infraestrutura, assim como o DeFi utiliza, mas vão exigir que os seus usuários passem por processos de Know Your Customer, como acontece em TradeFi, ok? E essa tese defende que essa categoria
é a categoria que vai embarcar o maior número de pessoas, pelo seguinte. TradeFi é onde a maior parte das pessoas estão, nos bancões, nas fintechs, nos bancos digitais. DeFi é onde a menor parte das pessoas estão. Aquelas pessoas que querem romper com o status quo do sistema financeiro tradicional são essas pessoas que estão em DeFi. Ele defende que BlockFi, que é essa categoria intermediária, vai embarcar todos aqueles usuários de TradeFi que querem acessar produtos financeiros melhores, mais transparentes, mas que não estão preparados para romper com o status quo e acessar DeFi. Vocês têm que entender uma coisa, assim. Uma coisa é a minha crença, outra coisa é a realidade. A minha crença é que DeFi é infinitamente melhor e mais importante do que TradeFi. Eu acredito nisso de verdade. Agora, seria uma viagem muito grande da minha cabeça pensar que a maior parte das pessoas que estão acessando hoje o sistema financeiro tradicional estão preparadas para DeFi. Essas pessoas não estão preparadas para DeFi. Por isso que essa tese, para mim, faz todo o sentido do mundo. Esse cara, no meio do caminho entre TradeFi e entre DeFi, ele precisa acessar, ele quer acessar produtos financeiros melhores, ele quer acessar produtos financeiros mais transparentes, mas ele não está preparado para ter a carteira dele, ele não está preparado para ter que custodiar a seed dele, 12 ou 24 palavras de maneira offline. Esse cara não está preparado para isso. A maior parte das pessoas de TradeFi não estão preparados para isso. Então, o que essa tese defende é que, no curto, médio prazo, soluções surgirão para que quem está em TradeFi possa dar esse primeiro passo para chegar em DeFi em algum momento. Ou seja, soluções financeiras centralizadas, mas que usam blockchain como infraestrutura. Então, usa blockchain como infraestrutura para oferecer produtos melhores, mas te exige passar por um processo de Know Your Customer, muitas vezes tem garantia, vários tipos de garantias relacionados. Esse texto, como vocês podem ver aqui, ele foi publicado em 8 de fevereiro de 2021. Isso aqui, senhores, foi publicado antes de o mercado começar, antes de nosso último bull market começar a desabar. Quem que eram os principais atores que se encaixavam nessa categoria BlockFi até aquele momento? E aí vocês já vão entender por que eu achava até pouco tempo atrás que essa tese tinha falhado. Os caras que se encaixavam em BlockFi até aquele momento eram a empresa que leva o nome BlockFi, tá? A Celsius e a Nexo. Dessas três empresas, uma quebrou, que foi a Celsius. A outra pediu falência, agora está saindo da situação de falência. Há 3 semanas atrás, eles anunciaram que iam pagar quem estavam devendo, falaram que tiveram problema por conta da FTX, enfim. Era Celsius, BlockFi e Nexo. Então, quando essas empresas começaram a ter problemas, começaram a ruir, eu pensei, bom, aquela tese ela tá equivocada. Ela não funcionou, porque esses caras que te permitiam acessar interesses melhores e que abstraíam completamente a necessidade de usuário entender de cripto, esses caras quebraram. Esses caras foram pro pau. Só que é o seguinte, eu acho que a tese não estava errada, porque os atores que se posicionavam em 2020 e 2021 como BlockFi não eram atores verdadeiramente BlockFi. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque o que esses caras faziam? Esses caras, eles falavam o seguinte, ó, cria a tua conta aqui, deposita as tuas criptos aqui e eu vou investir para ti. Eu vou investir as tuas criptos para ti. É assim que a Celsius, a BlockFi e a Nexo funcionavam, e as que ainda estão de pé funcionam. Você delega, você terceiriza a custódia dos seus ativos para esses caras reinvestirem os seus ativos e te pagarem um interesse melhor. Isso era a BlockFi em 2021. E esses caras foram pro pau. Alguns não, outros estão se recuperando, mas sinceramente, tu tá simplesmente terceirizando a decisão de usar os teus criptoativos
para rentabilizá-los para um terceiro, o que não é recomendado em lugar nenhum, a gente sabe disso. Existe risco toda vez que você terceiriza a custódia dos seus criptoativos para um terceiro. Terceiriza para um terceiro, é redundante, mas é isso aí mesmo. Beleza? O que está acontecendo agora? Existem agora atores muito mais preparados para assumir esse papel de intermediários entre o sistema financeiro tradicional, que é TradeFi, e um sistema financeiro muito mais descentralizado, que é a DeFi. E quem que são esses caras? Esses caras são as tokenizadoras de dívida. No Brasil, existem algumas... Dívida é todo tipo de recebível, ok? Só para botar todo mundo na mesma página. Um exemplo disso ações judiciais dos mais diversos tipos, recebíveis de cartão de crédito, duplicatas, stock option, cartão de crédito, ativos judiciais específicos, precatórios. Tudo isso e outras coisas compõem, de certa forma, um mercado de dívida. O mercado de dívida, que nada mais é do que o mercado de capitais, de certa forma, ele já existe há bastante tempo. Só que só quem podia acessar esse tipo de produto financeiro eram grandes investidores qualificados. Agora, graças à utilização de blockchain, esses produtos financeiros podem ser oferecidos para investidores de varejo como eu e vocês. Graças à blockchain. Por quê? Porque é menos custoso construir um produto financeiro desse tipo utilizando blockchain, especialmente no que diz respeito a pessoas, né? Para construir produtos desse tipo de maneira segura, de maneira responsável, e é muito mais transparente. E hoje, as tokenizadoras, no Brasil existem algumas, a gente pode falar, eu vou falar das que me vêm à mente, né? A própria MFi, que é apoiadora aqui desse canal, a Liqui, do Daniel Cocchieri, a Vortex lá da QR Capital, o próprio MB também tem tokenizadora. Esses caras, através da utilização de blockchain, eles estão oferecendo para investidores normais, que não somos nós aqui, nós não somos investidores normais, para investidores normais que não entendem absolutamente nada de cripto, que não sabem minimamente como uma carteira, como uma MetaMask funciona. Esses caras estão oferecendo para essas pessoas produtos financeiros infinitamente melhores, produtos financeiros que pagam muito mais do que qualquer produto oferecido pelo sistema financeiro tradicional e que só podem ser oferecidos para o investidor de varejo porque utilizam blockchain como infraestrutura. Então, na minha opinião, quem se coloca hoje como BlockFi não é Celsius, não é Nexo, não é a própria BlockFi, que te pedem para você entregar os criptoativos para eles rentabilizarem os seus criptoativos para você. Não é isso. Essa, na minha opinião, era uma percepção equivocada do que era a BlockFi. Porque isso eu mesmo posso fazer. Agora, quando a gente pensa nesses caras, eles estão utilizando o blockchain para garantir transparência, para poder oferecer esses produtos financeiros melhores para o investidor de varejo, mas eles também estão amarrando as pontas que estão off-chain, que precisam ser amarradas quando a gente fala de tokenização de ativos do mundo real, quando a gente fala de real world assets. Esses caras estão amarrando as pontas off-chain para que isso possa ser efetivamente, para que esses produtos financeiros possam ser efetivamente construídos. Isso ficou muito claro para mim. Eu demorei muito tempo para entender sobre isso, tá? Eu admito a vocês que eu demorei muito tempo para entender sobre isso. E eu vou contar para vocês a mesma história que o Paulo, CEO da MFi, me contou e que me fez entender do que esse mercado se tratava. O Paulo me contou no último Porto, que aconteceu no Porto, durante um almoço. Durante um almoço, não, ele me contou a história na frente do evento, antes de a gente ir almoçar. Ele me falou assim, João, eu vou te fazer entender agora, de uma vez por todas, o mercado de dívida. E aí ele me explicou um caso real. O Paulo me falou o seguinte, ele me falou que a avó da esposa dele
tinha trabalhado muito tempo para o governo de São Paulo, se eu não estou muito enganado, tá? Pode ser outro, pode ser um município, pode ser outra coisa, mas só para... Eu não lembro exatamente para quem que ela tinha trabalhado, tá? Mas ela tinha uma ação contra o governo de São Paulo, por exemplo. Quando você vence uma ação contra um estado, por exemplo, você passa a ter direito de receber, então, aquela ação, o resultado daquela ação movida por você contra aquele órgão. No caso de uma ação movida contra o Estado, é o que nós chamamos, né, de maneira muito resumida, esdrúxula e rasa, mas é o que nós chamamos de precatórios. E o que acontece? Uma vez que você vence uma ação contra, por exemplo, o Estado de São Paulo, então você tem lá, por exemplo, para receber do Estado de São Paulo R$200 mil, você tem bastante segurança de que você vai receber aquilo, mas o prazo para esse pagamento acontecer costuma ser extenso. E aí, digamos que a avó da esposa do Paulo, ela tem 85 anos. E ela não quer esperar 10, 15 anos para receber isso. Ela quer usufruir disso agora. Ela quer usufruir disso imediatamente. O que ela faz? Ela pode encontrar, ela pode buscar uma empresa especializada em fazer antecipação para esse tipo de recebível. Então, por exemplo, existem empresas. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante que vocês entendam, porque é isso que a galera de cripto não entende. Existem empresas especializadas em antecipar os mais diversos tipos de recebíveis. E existem, por exemplo, empresas especializadas em antecipar recebíveis deprecatórios. Então, a avó da esposa do Paulo pode buscar uma empresa dessa e essa empresa vai falar assim para ela: ok, a senhora tem 200 mil para receber do estado de São Paulo. A senhora faz uma transferência de direito de receber esse dinheiro no futuro para mim e eu te pago agora, sei lá, 120 mil reais. E a senhora usufrui desses 120 mil reais agora. Essa empresa que antecipou esse dinheiro para ter o direito de receber o valor completo mais juros no futuro é uma empresa especializada nesse tipo de dívida, nesse tipo de recebível. E só quem podia se expor a esse tipo de produto que paga muito bem, porque tem um spread grande. Além disso, corre juros durante todo o tempo que leva até o pagamento efetivamente acontecer. Esses produtos financeiros melhores só podiam ser oferecidos para os investidores com mais dinheiro, para os investidores qualificados, para quem tivesse muita bala na agulha. Esses produtos financeiros melhores não chegavam para o average Joe, para o cara comum como eu e vocês. O que essas empresas como a MFI estão fazendo graças à utilização de blockchain, estão oferecendo esse tipo de produto para os investidores de varejo como eu e vocês. E aí vocês já vão entender por que eu tenho bastante segurança de que a Aave não vai pagar um interesse melhor do que esses caras vão conseguir te pagar nem num bull market. Aí o Cassa falou no domingo, mas isso é como 2008, crise do subprime, os títulos podres. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pelo seguinte, é claro que existe risco. A gente está falando aqui de instrumentos financeiros. Quando você faz um investimento, seja ele um investimento que for, você está... Opa, deixa eu até voltar aqui, que a minha câmera desligou. Deu meia hora de câmera ligada. Quando você está fazendo qualquer tipo de investimento, seja ele um investimento que for, você está correndo algum tipo de risco. Não existe investimento sem risco. Não existe investimento sem risco no mercado imobiliário. Não existe investimento sem risco quando você pensa numa pool de precatórios. Não existe investimento sem risco quando você pensa em DeFi. Não existe investimento sem risco. Ponto. Mas 2008, títulos podres e ninguém sabia e quebrou. O risco está na mesa. O que eu sei é que esses caras, pelo menos os caras que eu estou acompanhando mais de perto, eles estão fazendo de tudo para mitigar risco. E blockchain, nesse processo, ajuda muito na mitigação de risco. Porque você tem muito mais transparência.
Por exemplo, no caso da MFI, então eu dei como exemplo precatórios, né? No exemplo da avó da esposa do Paulo. Ou seja, o cara especializado em precatórios, ele vai lá, ele tem grana, ele quer rentabilizar a grana. Vocês acham que ele vai botar a grana dele no banco? No produto que o gerente do banco dele oferece? Não, esse cara antecipa esse precatório, pega todo o spread, mais todo o juro que corre durante 10, 12, 15 anos. É muita grana. Só que nós aqui nem sabemos que isso existe, porque a gente é sardinha. E a blockchain, mais esses empreendedores que estão construindo essas soluções, estão trazendo esses produtos financeiros para pessoas como eu e vocês. Que são produtos, senhores, tão seguros quanto qualquer protocolo de lend, de DeFi. Pode doer, mas morde o cotovelo então, porque é verdade. É assim que é. E isso não significa que DeFi é ruim. Não significa que DeFi é ruim, mas significa que a gente tem um menu muito mais diversificado. E tem uma outra coisa que é muito importante. Essas tokenizadoras, elas têm que saber o que elas estão fazendo. Do contrário, o risco é... Quanto menos esses caras souberem o que estão fazendo, maior é o risco, tá? Deixa eu dar para vocês um exemplo. Porque daí vamos lá. Eu citei algumas tokenizadoras do Brasil. Deixa eu citar agora algumas tokenizadoras que são mais DeFi, que são mais descentralizadas, que a galera que parece que não consegue enxergar o resto gosta. E que eu também gosto. Mas eu olho para o todo. Eu tenho que ter uma visão 180. Não posso ter uma visão assim. Porque eu estou falando de dinheiro no final do dia. Olha só. Os protocolos de RWA mais conhecidos pela galera criptonativa são Centrifuge, em primeiro lugar, que é o protocolo que origina o RWA que dá colateral a DAI. Tem a Goldfinch, tem a Maple.finance, tem a Clearpool, tem a TrueFi, tem a Ondo e tem mais algumas outras. Essas são as principais. Só que é o seguinte, morde o cotovelo se não gostar. A maior parte delas não está fazendo o trabalho direito. Ou precisa evoluir muito para fazer o trabalho que esses caras no Brasil... Aí eu vou falar especificamente de MFI, porque eu conheço mais de dentro. Para fazer o trabalho que esses caras estão fazendo. E eu vou mostrar para vocês. Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Olha só, isso aqui é a Goldfinch. A Goldfinch, senhores, é um dos protocolos DeFi mais conhecidos entre todos. Eles, inclusive, fazem parte daquela coalizão formada por RWA.xyz, por Centrifuge, Goldfinch e Coinbase, Base. Esses caras aqui são caras grandes. São caras que estão no mercado há bastante tempo. São caras investidos por grandes empresas. São dos caras mais sólidos entre os protocolos de RWA. Ok? E aí aqui tu tens os low-ones aqui. Aqui tu tens os lows, e são vários. Vários on time aqui, ó, vários agora, vários passando por período de pagamento, vários completamente pagos, mas também temos pools em default, como essa aqui. Essa pool aqui entrou em default, ou seja, quem investiu dinheiro aqui, perdeu. Sabe por quê? Agora eu vou tirar aqui, ó, default. Vocês estão vendo aqui, né? Default. Tá ok? Agora eu vou explicar aqui para vocês. Sabem por quê que, por exemplo, eu acho extremamente arriscado você emprestar dinheiro na Goldfinch para tomadores dos mais diversos tipos? Porque quem decide para quem que o dinheiro que você colocou lá é emprestado é quem tem o token GFI, que é o token da Goldfinch. O token da Goldfinch tem esse papel. Você participar da decisão a respeito de quem são os aspirantes a tomadores que podem efetivamente acessar o dinheiro que está colateralizado na Goldfinch. Então, você que está aí do outro lado da telinha, que não manja nada do assunto, basta você ter o token da Goldfinch para você poder influenciar
a respeito de quem pode tomar o dinheiro que eu deixei lá emprestado. Eu não quero que você aí do outro lado, que não entende absolutamente nada disso, eu não quero que você, só porque tem o token, decida para quem o meu dinheiro vai ser emprestado. Vocês entendem o problema que isso pode significar? Então, sim, existe risco. Sim, existem mecanismos ruins. Ah, João, isso significa que o token da Goldfinch é um mau investimento? Não é isso que eu estou falando. A narrativa RWA vem forte, não tenho dúvida nenhuma disso. Só que, então, o token pode se apreciar porque a narrativa é forte. Isso não significa que o token tem uma boa utilidade dentro do ecossistema do qual ele faz parte. Vocês entendem isso? Então, a gente tem que ter... a gente tem que parar, às vezes, dar um passo atrás e fazer uma análise crítica de verdade de como que o mercado está se desenvolvendo. Eu sou apaixonado pelo mercado cripto. Eu vi DeFi lá atrás, cara. Eu vi DeFi muito cedo. Eu não conheço ninguém, repito, não conheço ninguém que tenha criado conteúdo em língua portuguesa sobre DeFi antes de mim. Não conheço. Então, eu gosto disso. Vejo valor nisso. Agora, isso não significa que eu vou tapar os meus olhos para a maneira como o mercado está evoluindo. Não significa que eu acho que DeFi não faça sentido. Não tem nada a ver. Agora, também não tem nada a ver eu defender que talvez as melhores ferramentas para quem quiser se expor a um protocolo de LOA, de empréstimo, que a Aave é a melhor opção quando eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra coisa. Olha só. Isso aqui é a Aave, tá? Olha só. Isso aqui é a Aave. Inclusive o Carlão, eu gosto de dar crédito para quando eu roubo a ideia de alguém, né? O Carlão diz que a Aave não é um protocolo de empréstimo, ele fala que é uma casa de penhor. E eu concordo com o Carlão, faz mais sentido chamar a Aave de casa de penhor do que de protocolo de empréstimo, tá? Mas aqui, ó, vocês olham aqui, ó, os APRs da Aave, o interesse pago pela Aave para você entregar lá para você emprestar, tá? Vocês vejam aqui os APYs, né? Porque aqui ele vai recompondo, né? Quando a gente pensa nas principais stablecoins, nos principais ativos, vejam os APYs. APY, senhores, é a rentabilidade anualizada. Isso aqui não é fixo, tá? Isso aqui é anualizado e é variável. Ether 1.02, WBTC 0.1, USDC 7.81, 7.81, USDT 7.15, DAI 6.54. As principais stablecoins aqui, né? Olha só, assets to supply, né? E assets para, então, se eu emprestar, eu consigo fazer isso aqui ao ano. Isso aqui varia, tá? É variável. E se eu tomar emprestado, eu pago isso aqui, ó. Se eu tomar emprestado, eu pago 10, 11, 11. Se eu emprestar, eu recebo 7, 7, 6. Tá? Isso aqui varia. O que é importante vocês entenderem? Isso aqui, para quem está exposto ao mercado financeiro tradicional, é maravilhoso. 7,8%, 6% em dólar ao ano é maravilhoso. Apesar de que agora já não é mais tão diferentão assim. Mas ainda é um interesse muito bom. Acontece que quando você vai para protocolos de RWA intangível, olha só os APRs que você encontra. 23% ao ano, 20, 20, 20, 22, 23, 28, 17, 17, 19. Isso aqui, senhores, isso aqui é em fiat. É em fiat. Ou seja, isso aqui é rentabilidade de verdade. Você vai receber de volta o principal, mais essa rentabilidade que aqui está anualizada. Teve uma live que eu fiz com o Vini, nesse quadro Talkenomics, que fala 7 coisas que todo investidor de dívida olha. Vocês sabem o que o pessoal de cripto sabe sobre isso?
a mesma coisa que eu sabia até 6 meses atrás? Nada. Eu também não sabia nada. Eu tô, durante os últimos 6, 7 meses, todos os meses, batendo papo com o originador de dívida aqui, e vocês sabem disso, vocês acompanham isso. E esse quadro é o quadro que mais me ensinou no último ano. O quadro de sexta-feira é o quadro que se chama Mind Blowing, certo? Mas o quadro que explode a minha cabeça é esse aqui. Por quê? Porque o Mind Blowing trata de assuntos que eu relativamente domino. E isso aqui, esse quadro, me tirou completamente da minha zona de conforto, porque eu não entendia absolutamente nada desse assunto. Só que eu tô há 6, 7 meses, toda semana conversando com esses caras. E é por isso que eu volto a falar para vocês. Vocês precisam olhar para isso aqui. Ah, João, mas agora o mercado tá porrando. Agora, porra, tu fez um estudo de um ativo semana passada que fez 150%, de outro ativo a outra semana que fez 10 vezes. Por que eu vou me interessar agora por 20, 23% ao ano? Cara, porque tu precisa entender como que isso aqui funciona para tu diversificar o teu portfólio, para no momento em que o mercado estiver extremamente ganancioso, já estamos lá no final de 2025, tu já está fazendo caixa. Tu vai fazer o que com o teu caixa? Pega o teu caixa e acessa esses produtos, cara. 1 ano, 2 anos de mercado de baixa, tu pode acessar esses produtos aí que vão te dar, sei lá, 18, 20, 23% ao ano. Isso aqui é excelente. O investidor de cripto não olha para isso, pois tem que começar a olhar. E eu vou fazer vocês começarem a olhar. Por isso que esse quadro agora não é mais um quadro à parte, terça-feira, às 10 da manhã. Por isso que esse quadro agora vai ser no horário das 7 da manhã, porque eu vou forçar vocês a entenderem desse negócio. Não vai ser toda semana, vai ser semana sim, semana não, para não ficar cansativo, mas vocês dediquem um pouco do tempo de vocês para entenderem desse negócio. Se vocês são investidores, se vocês querem se colocar nos pés de investidores de verdade, vocês não podem tapar os olhos para tudo que está acontecendo. Ah, João, mas 20, 25, 23, mas não tem risco aqui? Claro que tem risco. Claro que tem risco. Só que o que eu entendi? O que eu entendi? Esses caras aqui, por exemplo, cada tipo de pool dessa, e vejam que o investimento mínimo é relativamente pequeno, tá? Cada tipo de pool dessa representa um tipo de dívida. Por exemplo, no caso da MFI aqui, ó, tem aqui, ó, CCB, que são cédulas de crédito bancário. A LIA 2. A Digicap tá aqui, ó, são ativos judiciais. A Union Nacional é duplicata mercantil, boleto. Ó, a LC Invest é precatório. Que mais? Aqui tem o filtro, ó. Tipo de ativo, se é CCB, se é duplicata, se é ativo judicial, se é nota comercial, se é recebível de cartão de crédito. Aqui tem o status, ó, os que já estão. A maioria já. Ó, tem alguns que estão em captação, outros. A maioria está encerrado. Já foi, porque tem um lance aqui que é muito importante de vocês entenderem. Isso aqui, senhores, uma das coisas que o investidor de dívida olha é o prazo, é o vencimento. Muitas dessas pools, o vencimento é de curtíssimo prazo. Aqui, por exemplo, ó, tem um vencimento de 1 ano. Aqui tem um vencimento de 1 ano e meio. Mas tem algumas dessas, cara, que o vencimento é curto. É vencimento de 2 meses. Essa aqui, por exemplo, ó, vamos pegar uma recente aqui, ó, que fechou recentemente, ó. Captação finalizada, ó. Olha só, o prazo de encerramento eram 2 meses. Eram 2 meses. Então, não tem nada a ver, não dá para comparar isso aqui com 2008, gente. Não dá. Eu falei pro Cássio, não dá para comparar isso aqui com 2008. Tem risco, é claro que tem risco. Todo investimento tem risco. Mas são investimentos diferentes. Tu tem que ver o prazo de encerramento. Tu tem que entender se o originador da dívida... E aqui eles mostram, ó. Quem que é o originador, ó. Aí tu tem que ver se o originador da dívida é um cara que entende disso. Eu vou falar para vocês de um cara que eu conheci, que eu bati papo algumas vezes. A Digicap. A Digicap, por exemplo, tem aqui o originador, ó. O Leonardo, ele já fez live com a gente 2 vezes. Esses caras são caras especializados em dívida, em antecipação de recebível atrelado a ativos judiciais. Esses caras, eles só fazem antecipação para esse tipo de dívida. Eles são especialistas nisso. E outra, e para eles,
serem originadores, por exemplo, da MFI, eles têm que atuar na pool como Trent Júnior. Trent Júnior significa que esse cara tem que correr risco junto com os investidores. Esse cara tem que correr risco junto com os investidores. Se a rentabilidade esperada não é atingida, quem faz parte da Trent Júnior, que é o originador, sai do bolso dele, sai da rentabilidade dele. Para quem é da Trent Sênior, receber o que estava na provisão. Da mesma maneira. E por que esse cara faz isso? Porque ele é bonzinho? Não, não é porque ele é bonzinho. É porque se a rentabilidade for maior, o excedente é dele. Vocês estão entendendo? Isso aqui é negócio. Isso aqui é negócio. Isso aqui é investimento de verdade. Não é só ficar assim, tá ligado? A gente precisa olhar para isso. Em vários momentos, isso aqui vai fazer sentido para você se você pensa, porra, o mercado cripto tá bombando agora, mas porra, a galera tá muito gananciosa. Eu acho que vai vir uma onda aí corretiva, se você é analista gráfico, vai vir uma onda corretiva. Talvez naquele período você pega, talvez, tá? Tô conjecturando aqui. Porra, você trouxe para Fiat isso, você bota aqui numa pool dessa de, sei lá, com vencimento de 2 meses, que vai te pagar 20% ao ano. Ah, tu não vai ter 20% em 2 meses. Essa é uma confusão bastante comum. 20% é a rentabilidade anualizada. Então, divide isso por 12 e é mais ou menos o que tu vai ter em 2 meses. De maneira bastante segura. Não é que não tem risco, tem risco. Só que esses caras aqui, eles estão fazendo da maneira correta para mitigar da melhor maneira possível os riscos. E blockchain ajuda demais na mitigação desses riscos. Porque você pode verificar, sabe? A gente fez uma live com o Áureo, e o Áureo é tipo uma camada. O Áureo é uma camada entre o investidor e o originador. Digamos que eles trazem um originador especializado em antecipação de cartão de crédito. E aí, cara, o cara manja muito. A especialidade dele é essa. Não, então vamos pôr o cara para dentro. Vamos criar uma pool de antecipação de cartão de crédito do varejo XYZ lá. Não, tem o Áureo, tem o Juan no meio do caminho para verificar se a antecipação que eles vão captar é realmente uma antecipação saudável. Isso é off-chain, gente. Isso é off-chain. Entendeu? Uma MFI, por exemplo, tem o Áureo, tem o Juan. A Goldfinch tem pessoas como eu e vocês que não manjam nada do assunto. Vocês entenderam? Esse é o motivo pelo qual eu acredito, eu não vim do futuro, então não tenho certeza, mas eu acredito com bastante convicção, de que esses produtos que se encaixam nessa tese BlockFi, muito melhor do que a BlockFi, a Celsius e a Nexo, esses caras se encaixam na tese BlockFi e esses caras vão embarcar milhares de usuários em blockchain porque os investidores dessas pools não precisam entender absolutamente nada de cripto. Nada. Zero. Zeta. Deu para entender? Então, assim, cara, tem análise de originador, tem análise do originador pela tokenizadora, é um originador especializado no assunto. Ainda assim tem risco? Claro que tem risco. Todo investimento tem risco. Só que esses caras aqui estão fazendo o dever de casa muito bem. E como eles abstraíram completamente a necessidade de o cara entender de cripto, o público-alvo deles somos nós, os criptonativos. Eu acho que também a gente tem que conhecer esses produtos e saber como acessá-los caso a gente queira fazer isso. Mas o cara da Web 2, que não está preparado para MetaMask, que não está preparado para cripto, mas que está cansado dos produtos horrorosos oferecidos pelo gerente do banco dele, esse cara vai olhar para essas soluções e vai botar dinheiro aqui, porque ele não precisa saber nada, ele nem sabe que tem blockchain na jogada. Já contei a história, mas vou repetir aqui. Eu estive no Brasil na metade do ano, fiquei 40 dias no Brasil, e um dia eu fui jantar com a minha mãe. Fui jantar com a minha mãe no Nippô, para quem é de Floripa. A Nippô é um restaurante japonês no Beira-Mar Shopping. E a gente sentou numa mesa retangular, uma mesa grande, que tinham cadeiras umas de frente para as outras e sentavam pessoas diferentes, tipo uma mesa partilhada.
E aí tava eu e a minha mãe, e eu tava tentando explicar para minha mãe, porque ela não vai botar a grana dela em DeFi. Não vai botar. Esquece, não vai botar. Eu tava tentando explicar para ela que agora existiam ferramentas que usam blockchain como infraestrutura, mas que ela não precisa entender nada de cripto, que ela consegue fazer o investimento e ter uma rentabilidade razoavelmente melhor do que a melhor rentabilidade oferecida pelo gerente do banco dela. Eu fui conversar com o gerente do banco dela e a melhor, o que ela tem investido está rentabilizando aproximadamente 11,5% ao ano, tá? E eu falei para ela, olha, existem investimentos que agora tu podes acessar que vão te pagar 18, 20, 25% ao ano. Tu tá fazendo 11,5%. E aí eu tava explicando para ela o que eram precatórios, ok? Eu tava explicando para ela a mesma história que eu contei aqui para vocês sobre a avó da esposa do Paulo, sobre a avó da Mari, um beijo para Mari. Eu contei para minha mãe. E aí eu tava contando a história, um cara que tava sentado do meu lado, ele me cutucou e falou assim, ó, cara, eu não pude deixar de ouvir o que vocês estavam falando. Tu me desculpa, eu tava prestando atenção na conversa de vocês, eu não pude deixar de ouvir o que vocês estavam falando. Era um cara de uns 60 e poucos anos, estava comendo sozinho ali e tal. Aí ele abriu o celular dele e ele me mostrou assim, olha, eu tava falando sobre isso com o meu filho hoje, porque os produtos financeiros oferecidos pelo meu banco são horrorosos, pagam muito mal, eu quero acessar produtos financeiros melhores. Como que eu acesso precatórios? Não sabia que eu conseguia acessar precatórios sem ter que construir um veículo custoso pra caramba, juntar uma carrada de investidor. Aí eu expliquei para ele exatamente o que eu estou explicando para vocês aqui. O cara agradeceu, levantou e falou, porra, obrigado, agora eu já sei mais ou menos o caminho. Assim como a minha mãe, assim como esse cara, existem milhares de outras pessoas na mesma situação. Nós temos aqui agora 409 pessoas assistindo esse conteúdo. Nós estamos dentro de uma bolha. Você tem consciência disso? Se você não tem consciência disso, eu estou afirmando isso para você. Nós fazemos parte de uma bolha bem pequenininha. E existe uma bolha gigantesca, que é a bolha de investidores que acessam o mercado financeiro tradicional. Nós da nossa pequena bolha, somos aqueles que rompemos com o sistema financeiro tradicional e queremos liberdade, queremos transparência, queremos autonomia completa. Só que a maior parte das pessoas dessa bolha grande não estão preparadas para isso. A maior parte dessas pessoas que estão no mercado financeiro tradicional precisam de um cara no meio do caminho que vai oferecer um produto financeiro melhor e que vai abstrair completamente a necessidade desse cara entender qualquer coisa que seja de cripto. Se bobear, ele nem fala para esse cara que tem blockchain no meio da parada para o cara não ficar desconfortável. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, senhores, é que isso aqui é muito grande. Por isso que eu acho que a Aave não vai conseguir competir com esses caras nem a pau. Deu para deixar claro? Nem a pau. A Aave, ela tem características que esses caras não têm. E por isso, sim, existe espaço para a Aave, sem dúvida nenhuma. Para quem não quer ter que passar por um processo de Know Your Customer, para quem quer rentabilizar cripto, que não é RWA, para quem tem cripto e quer emprestar para outras pessoas poderem pegar emprestado e receber um interesse por isso, sem dar satisfação para absolutamente ninguém, tá aí a Aave. Tá aí a Aave. E não é que a Aave não tem risco, a Aave tem risco. Tanto é que os caras, há 2 semanas atrás, encontraram uma brecha nos contratos, em alguns contratos de algumas pools, e pausaram o saque dos ativos. Tem risco. A Aave agora teve antes Curve, teve antes Balancer, várias dessas que estão aí há muito tempo, andaram tendo problema durante esse ano. Então não é que não tem risco, também tem risco. E aí tem esses caras que vão embarcar essa raça toda que não está preparada para DeFi. Sinceramente, a minha dúvida é se esses caras vão ter capacidade, de criar pool suficiente para atender tanta gente.
A minha dúvida é essa. Se eles vão ter a capacidade de criar pools de dívida suficiente para atender tanta gente. Essa é a minha dúvida. No mais, eu tô tenho bastante confiança de que esses caras têm um papel super importante. Super importante. Beleza? Bom, agora sim, vamos para os comentários. Ó, vai ter gota já já, tá? Deixa eu ver se o Vini já liberou aqui. João, para gota hoje, vai ser Anfabiano? É o Anfabiano, Vini. Me fala aí quantos. Nós temos, nesse momento, 428 pessoas assistindo. Eu quero saber quantos likes nós temos. A minha sugestão, Vini, é que o número de Anfabianos seja o número de likes. Ok? Beleza. Deixa eu dar uma olhada agora nos comentários. Lúlio Alves. No final do dia, nós aqui somos pessoas que querem comprar moedas e fazer 100k. Sem dúvida. Eu também quero, Lúlio. Também quero. Também quero. Só que a gente precisa conhecer essas ferramentas para diversificação, cara. Porra, de repente ó, o que eu acho que vai acontecer no nosso daqui para frente, tá? Eu acho que a gente vai ter 2 anos de alta. Como foi nos ciclos de alta anteriores, eu acho que a gente vai ter agora. 24 e 25 vai ser porrada para cima, adoidada, né? Só que nesse período, nós temos períodos de correção. Nós temos períodos de correção. Nesses períodos de correção, se você é analista gráfico, não é o meu caso, tá? Se você é analista gráfico, você pode pensar assim, porra, agora eu acho que vem correção. Traz para a Fiat e bota numa ferramenta dessa aqui, ó. Essa aqui tá encerrada, tá? Mas, não, essa aqui não tá. Mas bota aqui, ó, numa ferramenta dessa que tem um prazo de encerramento mais curto. Deixa eu ver se tem alguma com prazo de encerramento curto em aberto. 13 meses. É que as com prazo de encerramento curto, elas acabam muito rápido. Então, elas são todas encerradas, ó. Captação finalizada, produto encerrado. Por exemplo, essa aqui, ó. Prazo de encerramento, 2 meses. A captação era de 293 reais ou 1.000? Não, 1.000. Vendido... Não, peraí. Valor total da oferta, tem um erro aqui, eu acho. Tem um bugzinho aqui. Mas tá aqui, ó. Valor captado, 493. E o valor tem algum erro aqui, tá? Mas, ó, o valor total da oferta, 22 mil. Normalmente são produtos menores. Isso aqui é o quê? Isso aqui é duplicata mercantil, é antecipação de boleto. Se tu acha, por exemplo, que a gente está num momento agora de correção, tu pega um pouco de caixa, bota aqui e faz 20% anualizado. Em 2 meses, tu vai fazer o proporcional a isso. Conhecer essas ferramentas é importante. Vocês entendem isso? É isso que eu quero dizer. Nessa plataforma só tem investimento em real. No caso da MFI, sim, Thiago. Porque a MFI, por hora, é uma empresa que só oferece esses investimentos para brasileiros. Para quem está na Europa, eu acho que ainda não. Ainda não, tá? João abriu a minha mente. Cara, a ideia é essa, velho. A ideia é essa. É abrir a cabeça de vocês, cara. Eu não quis ficar falando sobre isso. Vocês imaginem se na live de domingo lá com o Caio e com o Castro eu quisesse explicar isso. Eu ia centralizar todo o conteúdo em mim. Eu não estava no meu canal, não queria fazer isso. Sabe? Agora eu falei, não, eu preciso fazer uma live no meu canal, explicar isso direito para todo mundo. Entendeu? RWA BlockFi é um ativo ou um ramo? RWA é abreviação para Real World Assets, que é tokenização. Tá? RWA é um jargão para nossa bolha. RWA é tokenização. BlockFi é uma categoria intermediária entre DeFi e TradeFi. Eu expliquei no começo da live. Se vocês não entenderam, deem uma olhada lá. Mas BlockFi, tem uma empresa que leva esse nome, então muita gente confunde, tá? Mas BlockFi é essa categoria entre TradeFi e entre BlockFi que une o melhor dos dois mundos. O cara usa blockchain como infraestrutura, quer dizer, nem tudo é o melhor dos dois mundos, né? Mas vamos lá. Usa blockchain como infraestrutura para oferecer produtos financeiros melhores, mas te obriga a passar por um processo de know your customer. Então aqui, uma característica de DeFi e uma característica de TradeFi. Então esses caras estão no meio do caminho. E esses caras vão embarcar muita gente. Muita gente. Muita gente. Então, ó, o Alex falou, como diz o Casta, se o investimento é uma bosta, vai continuar sendo uma bosta, só que tokenizado. Cara, eu discordo. Eu discordo, Alex. Eu vou te explicar por quê.
Eu discordo, cara, porque graças à tokenização dessas dívidas, você como investidor agora tem muito mais transparência. Você tem muito mais transparência, mas muito mais. Então pode não ser uma maravilha, mas é uma bosta bem menos bosta. Bem menos bosta. Ítalo Pinheiro, boa pergunta. Quem assegura que essa tokenização é válida? Então, por isso, essa é uma excelente pergunta. Eu já falei algumas vezes, quando a gente fala de tokenização de ativos do mundo real, é muito complicado fazer isso de maneira completamente descentralizada. Por que é muito complicado fazer de maneira completamente descentralizada? Porque a gente tá... Quando a gente pensa em DeFi, DeFi faz muito sentido quando tu está tratando só de ativos digitais. Quando você está tratando só de ativos digitais, que o valor está no ativo digital, DeFi é maravilhoso, porque daí tu tá falando, porque daí tu tens os contratos inteligentes que garantem que as operações serão válidas. Podem existir brechas nesses contratos que podem lesar o investidor, mas se não houverem brechas, ou se houverem brechas, elas não forem exploitadas, se eu boto um NFT à venda num marketplace e alguém vai lá e paga o valor que eu estou pedindo, quem pagou não precisa confiar que eu vou enviar o NFT, porque o smart contract se encarrega disso. Então, quando a gente fala de ativos digitais, onde o valor está efetivamente no ativo digital, e o ativo digital não representa algo que está off-chain, DeFi é maravilhoso. Agora, quando a gente coloca ativo do mundo real na parada, pelo menos hoje, você precisa ter esses caras, como por exemplo a MFi, para fazer esse meio campo, para amarrar as pontas que estão off-chain. O lance da MFi é justamente amarrar as pontas que estão off-chain. Esses caras têm uma equipe de pessoas que entendem do mercado de dívidas para poder oferecer esses produtos com a máxima segurança possível. Continua sendo um produto de investimento, ok? Então continua tendo risco. Mas esses caras, eles entendem como mitigar risco da melhor maneira possível. Eles conhecem os originadores. São originadores especializados no tipo de dívida que vai ser ofertado numa pool da MFi. Eles têm pessoas ali dentro que têm experiência no mercado de capitais para verificar a saúde daquilo. Os caras estão originando dívida, cara, que é stock option. Vocês entendem stock option? Eu fiz uma call com o cara da Stock Cash, é muito massa. As startups pagam alguns dos seus talentos com opções, com stock option, né? Com opções de ações da empresa. Porque às vezes a empresa não está preparada, não consegue pagar a grana que ela precisaria pagar para trazer, para reter aquele talento. Então ela dá participação para aquela pessoa através de um programa de stock option. Só que o stock option é uma aposta do ponto de vista também do colaborador que vai entrar lá e que vai receber aquilo. Então, eles, por exemplo, mas stock option não deixa de ser uma dívida, não deixa de ser um potencial recebível, vai. É um potencial recebível. Então, esses caras têm um originador que trabalhou muitos anos com M&A, com merge e acquisition, né? Com fusão e aquisição. E esse cara é um originador desse tipo de recebível. É um cara que entende de M&A, é um cara que entende stock option. Não é um cara que entende de precatório tokenizando stock option. Então, a MFi faz esse meio de campo. Então, quando a gente fala de RWA, a gente precisa ter esses caras aqui no meio do caminho. Precisa ter. Eu falo de RWA, senhores, aqui uma vez por semana. Uma vez por semana. Aliás, agora vai ser semana sim, semana não. Para quem quiser falar sobre isso 24/7, para quem quiser acompanhar esse conteúdo 24/7, a MFi tem um grupo de WhatsApp que qualquer pessoa pode participar para tirar dúvida. Tá aqui o link, ó. Tô colocando aqui agora, ó. chat.whatsapp.com. Se você entrar nesse grupo aí de WhatsApp, é um grupo lá da MFi, você pode entrar lá e vai tirando dúvida. Os caras só falam disso, sacou? Só falam disso. Ó, o Vini convidando aí, ó. Participem da comunidade, discutimos muito sobre o assunto. Exatamente. Ó, o Thiago, João, eu estou no grupo da MFi, super top, legal. Ó, o Rodrigo Faria acabou de se tornar membro aqui do canal. Obrigado, Rodrigo, pelo suporte. Se você ainda não é membro do canal, considere se tornar
o link está na descrição do vídeo, ou então você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto da tela. Vocês vejam que os assuntos trazidos aqui no meu canal, isso se reflete nas lives de membros aqui do YouTube, isso se reflete lá no servidor do Zero Paralelo no Discord, são assuntos bastante variados. E a gente tenta ter a cabeça o mais aberta possível. O mais aberta possível. Óbvio que eu tenho as minhas crenças, óbvio que eu gostaria de tudo extremamente descentralizado, eu gostaria que a MFI não precisasse existir. Mas precisa. Quando a gente fala de RWA, precisa existir empresas como a MFI. Entendeu? Se doeu, morde o cotovelo. Não tem jeito, precisa desses caras. Precisa, tá? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Ó, já temos 1 hora de live. Ó, senhores, vamos ver se eu já tenho o código para gota. Tenho. Ó, é o seguinte, ó. Acessem agora gotas.social. Gotas.social. Eu acho que hoje tem community call da Stay Together. Daqui a pouco eu tô aparecendo. Eu vou terminar aqui, eu vou para lá. Acessem gotas.social. Tá aqui, ó. Gotas.social. Ó o Deco aí, ó. Ô, Deco, obrigado. R$27,90, obrigado. Stay Together vai ter incentivo? Como assim? Stay Together vai ter vários incentivos. São diferentes, mas são vários incentivos. Maravilhosos também. Ó, gotas.social, ó. Gotas.social. Acessem gotas.social e a gente vai liberar o nosso Anfabiano de hoje. Eu não sei quantos Anfabianos o Vini liberou, tá? Mas o código, senhores, é o seguinte. RWAMFI. Deixa eu pôr aqui, ó. RWAMFI. Eu vou ver com vocês aqui, tá? Não vi ainda. Aqui, ó. O Anfabiano é o mascote da MFI, tá? Que, aliás, deixa eu falar uma coisa sobre isso, tá? MFI é a abreviação para Amphibious Finance. E eu vou falar para vocês que eles não poderiam ter escolhido um nome melhor. Porque vocês lembram que eu falei que BlockFi é algo entre DeFi e TradeFi? Cara, a MFI e essas tokenizadoras, esses caras, eles são realmente anfíbios, porque eles te oferecem produtos financeiros melhores graças à utilização de blockchain, mas eles estão tentando embarcar, especialmente pessoas do mercado financeiro tradicional. Então, o nome MFI, né, de Amphibious Finance, faz todo sentido. Todo sentido, ó. Anfabiano entendendo sobre RWA no conforto de sua casa. Conheçam o mascote da MFI, o Anfabiano. Ele gosta muito de estudar sobre RWA. Hoje ele pode fazer isso sem sair do conforto do seu quarto. A coleção das gotas da MFI são muito legais. Deixa eu mostrar aqui. São sempre Anfabianos, tá? São sempre os Anfabianos. A coleção bem legal. É uma das minhas coleções favoritas, sendo muito franco. Porque eles têm esse padrão, né? É sempre o Anfabiano. Essas gotas são soltadas em eventos, nas lives também. Então tá aí, ó. Anfabiano estudando. É esse aqui? Não. Esse aqui é outro. Deixa eu voltar aqui. RWA MFI. RWA MFI. Vamos ver se ainda tem ou se já acabou. Ó, são 350, hein? É a maior tiragem de Anfabianos, hein? É isso aí. Vão pegando os Anfabianos de vocês. Espera que eu troquei. Tô na tela errada. Pronto. Tá aí. Pronto. Vamos ver o que mais aqui. O pessoal pegou a pingada, tá no balde. Pessoal, gostaram? Vocês entenderam o assunto? Vocês entendem a importância que entender sobre isso tem? Ou sendo muito franco aqui, agora eu tô aqui no meu canal, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso aí é besteira? Ou isso interessa a vocês? Coloquem assim, joinha, se vocês gostam, se vocês querem saber mais sobre isso, e coloquem assim se vocês não gostam. Ou falem mesmo, escrevam. Eu quero saber a opinião de vocês. A minha opinião é que isso é um assunto extremamente relevante. Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber a de vocês. Celina, Marco, explica aí a correlação com emissão de DAI. Isso aí é maker, tá, Ítalo? Emissão de DAI é para quem você colateraliza ativos no protocolo MakerDAO para dar lastro à emissão de DAI. E hoje, mais da metade do lastro é através de RWA, de títulos do Tesouro Americano, que foram tokenizados pela Centrifuge. Ou seja, tem a ver com RWA. Né? Então, mais da metade do colateral de DAI hoje é em ativos do mundo real. É em dívida do mundo real. Dívida do mundo real. Dívida.
João, estou mudando totalmente minha mente sobre cripto hoje. Nós é do comprar e vender. Cara, comprar e vender é maravilhoso, especular é maravilhoso, mas não é só isso. Não é só isso, tá? Ítalo Pinheiro, conteúdo bom, legal. Celina deu joinha, Marcelo top. Ó, o Coleta, um abraço pro Coleta. Arcanjo, precisamos. Juliano, Thiago, Marco Antônio Barros, João Xavier, Thiago Aguiar. Carol, sou muito fã desse assunto e da MFI. Tudo que envolve dinheiro eu tenho interesse. ET Capitalista Selvagem. Gostei do pseudônimo, do handle. Adelon, eu acho que no Bear Market é uma boa opção. É excelente para Bear Market. Isso aqui é excelente para Bear Market. Mas no Bull, cara, porra, na hora que tu vai descascando o lucro das tuas performances parabólicas, porra, por que não colocar num 20% ao ano com prazo de 2 meses? De novo, ó, eu fiz uma live aqui. Deixa eu pôr aqui para vocês. Eu fiz uma live aqui. Sobre tá na playlist tá na playlist do Talkenomics, aqui, ó, do Talkenomics, que fala sobre 7 coisas, quer ver, ó? Deixa eu só rodar essa propaganda aqui, para não ficar aparecendo aqui. Pronto. Olha o cara bonito. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. 7 coisas que todo investidor de dívida olha. 7 coisas que todo investidor de dívida olha. O pessoal de cripto não tem a mínima noção de que existem características que são analisadas por esse tipo de investidor. Se você quer entender sobre o mercado de dívida, você precisa assistir essa live. 7 coisas que todo investidor de dívida olha. Tá bom? Assistam essa live, vale muito a pena. Muito a pena. Ó, o Thiago gostou. Gabriel João, fiquei na dúvida sobre o papel da Link nisso. Cara, a Link não tem nenhum papel direto. Mas a Link quer trazer todos os dados off-chain para a blockchain. E aí, para a RWA, faz bastante sentido. Thiago, se o cara é investidor e isso não interessa, ele tem que repensar. Eu também acho. Se o cara é investidor, o cara tem que entender isso aqui, cara. Tem que entender disso. É a minha opinião. O pessoal gostou. Ricardo Assis, Avocado TV, Sônia, Renê. Cara, é muito importante. É uma quebra total, mind-blowing total. Para mim, isso aqui é mind-blowing para um... Tá? Não vou nem completar a frase. Óbvio que queremos, até porque se entendermos os pormenores, o medo do risco cai. Show de bola, Rousseau top. Eu só tenho uma dúvida se realmente faz sentido tokenizar. Cara, João, faz. Faz porque só a partir da utilização de blockchain que tu consegue oferecer o mercado de dívida para o investidor de varejo, cara. Faz. A primeira live que eu fiz também do Talkenomics foi com o Paulo. Vale muito a pena assistir. Primeiro eles riem de você, depois já sabe. É isso aí. Muito bom o conteúdo. Assim, estou alavancado. Pô, tá alavancado? Já começou complicado essa frase. Em Maker. E compactuo com a sua especulação. Creio que ela bate sem... Cara, olha só. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu fiz uma live com o Caio há 2 semanas atrás. Lá um Domingo Cripto. E eu falei sobre a minha expectativa para Maker num próximo ciclo de alta. E eu vi que agora tá todo mundo alvoroçado com o Maker. Olha só. Isso é uma possibilidade. Eu não falei que Maker vai fazer. Eu acho que Maker pode ir a $200 mil. $200 mil. Eu acho que pode. Eu não ficaria completamente surpreso. Agora, eu não tenho certeza se vai. Então, sobre MKR, o que eu acho? O que eu acho? Eu prefiro ter uma, por exemplo, e perder $1.300, $1.400, que é o que ela vale hoje, do que não tê-la e correr o risco de uma assimetria desse tamanho. É só isso. Mas não acho que vocês devam se alavancar, vocês devam vender carro para botar em MKR. Eu nunca disse isso. Até o Augusto andou comprando na live com o Caio ontem, ao vivo e tal, me falaram, cuidado, tá? Porra, eu falei, eu não tinha noção. Foi o Domingo Cripto de 2 semanas atrás. Eu tava com o Caio, a gente tava falando sobre o potencial de Link, aí eu perguntei pro Caio, qual que tu acha que é o potencial de Maker? Aí o Caio veio, acho que com 70 mil e tal. Falei, cara, eu acho que pode ir a 200 mil.
E aí, isso tomou uma proporção que eu não esperava. Isso é só uma especulação. Eu acho que vale a pena ter maker no portfólio, mas não acho que vocês devam pegar empréstimo, não acho que vocês devam alavancar, não acho que vocês devam vender nada para comprar MKR. É só colocar MKR no portfólio. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá? Ó, o Juliano falou que interessou. Marcos, gratidão. Exatamente, fiz grana no Bear, amigos. Você deveria fazer mais lives. Eu fazia toda semana, ô Juliano. Uma vez por semana, toda terça-feira, às 10 da manhã. Agora o Talkenomics vai ser semana sim, semana não. Na terça-feira, às 7 da manhã. Então, o conteúdo sobre Real World Assets agora, ele vai ser recorrente, mas ele vai estar misturado com o conteúdo total. Porque eu quero colocar isso, nem que seja força na cabeça de vocês. Deu para entender? E essa é uma estratégia para vocês terem que consumir esse conteúdo. Deu para entender? Só para entender, João, ali que tem um produto igual, ali que é mais uma tokenizadora. Tem a Vortex da QR Capital, é porque eu não sei, eu não estou por dentro do que a Leak está fazendo, não estou por dentro do que a Vortex está fazendo, do que o OMB está fazendo, eu estou por dentro da MFI. Mas são empresas que estão fazendo a mesma coisa, né? Talvez tenham produtos diferentes, pools diferentes, mas é isso, a Leak também é isso. Na sua comunidade você ensina para se tornar um validador? Validador do que, ô Juliano? Da Ethereum? Sou parceiro lá da MFI, no entanto, estou sempre aprofundando o assunto porque é muito interessante ter acesso a essa opção de investimento. É isso, cara. Hoje BTC vai a 1G. A 1G? Como assim 1G? 1G? Quanto mais opções de rentabilidade para BR, melhor. Tá aí. O que é RWA BlockFi? RWA é Real World Assets. E aí eu estou falando de RWA BlockFi. BlockFi, que são essas soluções tipo Liquid, tipo MFI, tipo essas outras todas, que você pode acessar, mas que você precisa passar por um processo de Know Your Customer, porque os caras fazem toda a diligência necessária para minimizar os riscos, tá? Sensacional, João. Interessa não só para nós, para o mercado todo. Cara, é isso que eu estou tentando fazer, porque não interessava. Não interessava. Eu acho que acaba, no entanto, para ser uma porta de entrada para cripto. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu ver aqui, conteúdo brabo, legal. O pessoal gostou. Tá bom, tô satisfeito. Os anfabianos já se acabaram. 350 anfabianos. Galera, olha só, é isso. Eu tenho agora que correr lá para a Community Call da Stay Together no Discord. Agradecer demais a presença de todos vocês. Mais uma vez, convidar vocês para olharem para isso. E se quiserem falar sobre isso 24/7, entrem lá no WhatsApp da MFI, porque lá os caras falam sobre isso. Os caras falam só sobre isso. Então, uma excelente fonte de informação para vocês saberem mais sobre RWA do jeito certo. Valeu? Hoje é terça-feira, então eu estou de volta amanhã com o Gustavo Cunha para mais um bate-papo. Espero vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like, tornem-se membros se vocês ainda não forem, hein? Os membros têm prioridade nos comentários de todas as lives abertas e tem acesso, os membros no nível ZP Club, tem acesso a estudos semanais aqui no YouTube. E a gente já está encontrando ativos que estão performando parabolicamente, hein? Quem é membro do YouTube sabe disso. Então não deixe de fazer parte dos membros aqui do YouTube e fazer parte lá do Zero Paralelo. Para fazerem parte do Saguão, lá que é o canal aberto do Zero Paralelo, basta acessar zeroparalelo.com.br. Bom, isso aqui é o link para o grupo da MFI, tá? Mas quiser acessar Zero Paralelo, é só acessar zeroparalelo.com.br, corre lá para baixo e lá você vai encontrar o link pro Discord. Valeu? O Saguão é um grupo público, todo mundo pode acessar. Valeu? Bom dia a todos vocês. Excelente terça-feira. Até a próxima. E